Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 3 minutos, hoje segunda-feira, dia 8 de março de 2021. Este é o programa Encontros de Fé, eu sou o Pastor Márcio, da cidade de Gravataí. Sempre uma alegria estarmos juntos, de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9, estamos juntos aí trabalhando, semeando Jesus e colhendo vidas, que é o slogan da Rede Mensagem, feito pelo pastor Isaías Figueiredo. Somos da Igreja Evangélica Encontros de Fé e estamos aqui nesta manhã com alguns colegas, né? Pastor Adroaldo, bom dia. Bom dia, Pastor Márcio, bom dia, Ronaldo, bom dia a todos aqueles que nos assistem nesta manhã. Bom dia, Ronaldo, também. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Pastor Márcio, Pastor Adroaldo, tem mais ouvintes aí. Velha, abençoado dia. Legal, bênção de Deus, bom dia aqui, pessoal da técnica, né? Tá conosco de segunda a sexta-feira. Você vai entrando aí no Facebook, eu já vou fazendo aqui junto com vocês
Exatamente. Então, assim, a gente vê que algumas coisas nós sabemos que é de ordem maligna, são forças espirituais do mal, e outras situações é a vontade permissiva de Deus, e algumas coisas vão acontecer porque são bíblicas. Em Mateus 24 fala, né? Então Deus tem um controle de todas as coisas. Foi Deus que enviou, é uma obra maligna, é concessão de Deus. Algumas coisas ficam uma linha muito tênue para a gente afirmar alguma coisa assim clara, né, Ronaldo? Mas o que nós entendemos pela palavra de Deus, mesmo que haja, ali foi praga, se não me engano, peste o termo pestes. Em 2 Crônicas, né? Pestes, se não me engano. Ele diz ali peste, exatamente, aqui ó. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então são situações que inclusive é que Deus advertindo que poderia acontecer, poderia acontecer. Então nós queremos falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão dos cuidados de Deus, né? Que muitas vezes o perigo pode estar muito mais próximo do que a gente imagina, mas não significa que nós seremos abatidos, né? Então nós queremos falar um pouco mais sobre isso. Vamos ver quem é que teve o final de semana nos acompanhando em uma de nossas reuniões. Como é que foi a Santa Ceia, onde você congrega? Como é que foi a Santa Ceia pela live? Você recebeu algo de Deus? Vamos estar orando aqui no final do programa, mas também queremos ler algumas mensagens. A Ereni Rodrigues, ela bota aqui: bom dia, Deus abençoe. Um abraço, Ereni, Deus te abençoe, obrigado pela participação, pelo carinho. A Marileia Cristina Becker Fraga: bom dia, pastor Márcio, Ronaldo e Adroaldo, Deus abençoe. Legal, Marileia. O Luciano Gomes coloca aqui: bom dia, pastores, Deus abençoe a todos. Legal, Luciano, Deus te abençoe também. Luciano tem estado constantemente conosco, acompanhando nossas lives, né? Um abraço para toda a família, Deus te abençoe. A Vivi Márcio Carvalho: bom dia, Deus derrame bênção sobre todo mundo, amém. É isso aí, Vivi, legal. A Marileia bota: pastor, tá sem retorno. Sem retorno? Não estão ouvindo lá? Arrumou já? Era o meu aqui? Eu tinha falado, vamos lá. Rodrigo Santos também: paz, quero desejar uma ótima semana a todos com presença de Jesus Cristo. Rodrigo Nayumi, legal, Rodrigo. Estão ouvindo bem aí, pessoal? Você que está na live, está ouvindo bem? Está chegando bem meu áudio aí? Estou com o microfone diferente, vamos lá. O Rodrigo bota: paz, quero desejar uma ótima semana a todos com a presença de Jesus Cristo. Rodrigo Inayumi, legal, Rodrigo, um abraço, Deus te abençoe. Rosane de Fátima Antunes: bom dia, pastores, que Deus abençoe muito, muito mais. Legal, Rosane, obrigado pelo carinho também, a participação. A Josi, vou deixar para te ler, pastor Adroaldo. A Josi me diz: bom dia a todos, uma semana cheia da presença de Deus. Em especial, pastor, falando da minha esposa, né, e eu tenho certeza que hoje é Dia Internacional da Mulher, né? Olha aí. Eu lembrei. Um abraço a todas as mulheres, né, que têm sido bênção nas nossas vidas, né? Nós não temos como servir a Deus sem as nossas esposas, né? É bênção de Deus. Um abraço. Legal. Um abraço, Josi, abraço a todas as irmãs, a todas as mulheres, né? Por esse dia muito bem lembrado, pastor Adroaldo. E um beijão para minha esposa, Giovana, também. A Vera Regina Ramos coloca aqui: bom dia, família Encontros de Fé, que Deus, na sua infinita bondade, mande embora esse vírus, amém, nos dando saúde a todos. Legal, Vera, bênção, amém, concordamos aqui em oração. O Milton e a Ana, Milton e Ana, legal. Milton, ele coloca: paz, pastor, bom dia a todos, Santa Ceia foi uma bênção, agir de Deus. Legal, Milton, Deus te abençoe, casal querido, Milton e a Ana, né? Também aqui a Vera Regina Ramos: está um barulho no áudio. Léo e a Tami: paz, meus irmãos. Chama a Bruna lá. Paz, meus irmãos. Paz, Léo, Deus te abençoe. O Mário Nunes também está com a gente, bota: bom dia, pastores e equipe, e a todos os irmãos, ótima semana a todos com muitas bênçãos de Deus. Legal, Mário, Deus te abençoe. A Daniele Guedes Azevedo. Deixa eu ver aqui quem é, se eu conheço. Vamos ver aqui. Bota: bom dia, pastores, paz, desejamos uma semana abençoada a todos. A Dani, esposa do Luiz. Do Luiz, a Daniela. Sim. É que eu me lembro do Diego
volta, 8 horas e 20 minutos, nesta manhã de segunda-feira, dia 8 de março de 2021. Quero, antes de dar continuidade, também deixar um abraço, um carinho, uma felicitação de aniversário, um beijão para a dona Iracida Cunha Santana, a minha avó, a Bisa, que fechou ontem, completou 90 anos, né? Que bacana. Muito legal. A gente foi lá rapidamente, todo mundo de máscara, foi uma surpresa, levou uns balãozinhos, um salgadinho de pé praticamente, vamos embora. Ela mora com a minha mãe, né? Então, a avó Bisa, Iracida Cunha Santana, completou aí 90 anos de idade, rumo aos 100, em nome de Jesus, Amém. né? Amém. Sabe que eu queria, eu disse, minha vontade de durar 100 anos. Tô achando pouco, mas Deus, se puder me dar mais um pouquinho. Legal, gente. Pessoal ligado com a gente aqui. Então, eu já dei mais ou menos a deixa, né, Ronaldo? Sempre dá uma deixa assim, e a cereja do bolo entra no segundo bloco, aí vocês entram, né, acelerando, pé embaixo. É sobre essa questão, né, de... Tem muita gente com medo, ansiosa, angustiada, preocupada, né? Não é para menos, nós estamos no meio de uma pandemia, onde o nosso sistema de saúde ele é ineficiente, ou não, assim, aliás, ele não tem uma capacidade adequada para receber todas as pessoas, dando o tratamento necessário de acordo com a demanda, né? Porque é muita gente sendo contaminada, tem outras variáveis, eu ouvi falar em 18 ou 19 variáveis do coronavírus. Parece que quando vai melhorar, vem mais notícias. Então, as pessoas estão preocupadas, né? Eu creio que a gente tem que ter o cuidado para não viver com a preocupação, a pré-ocupação, a ocupação antecipada, ela pode trazer uma certa ansiedade. Mas também nós não podemos estar aqui alheios, né? E as pessoas às vezes querem ouvir de nós, né? Como é que vamos nos comportar numa situação como essa? Onde fica a nossa fé? A questão de vamos nos intimidar e vamos orar menos por milagres, porque esse vírus é muito forte. Onde é que está a libertação, a cura, os sinais que sempre desfrutamos? Como fica isso, né? Eu falei ontem, Ronaldo e Adroaldo, eu falei sobre essa questão desse Deus presente ao longo da história, e que a humanidade também ela tem N experiências de situações como essa que se levantaram ao longo da história, que a gente poderia citar muitas, mas eu citei algumas bíblicas aqui, 2 pontos, né? Até porque não tem muito tempo. E o texto-chave ontem foi Mateus 6, 25 em diante, quando Jesus disse: não andeis ansiosos, a respeito das necessidades que temos. Ali ele falava sobre alimento e sobre vestimenta, mas também sobre essa questão da manutenção da vida em si. E ele disse assim, que os gentios é que correm atrás dessas coisas. Jesus estava dizendo que os gentios é que se preocupam, né? Tem uma preocupação e caem na ansiedade. Então eu queria, assim, em poucos minutos, antes da gente entrar no segundo bloco, como é que vocês veem isso aí, né? Ronaldo, o pessoal quer te ouvir hoje, tu que vem menos aí. Ronaldo né? Porque ao longo da história, parece que para alguns isso nunca aconteceu. Vai terminar o mundo hoje. Algumas pessoas estão caindo numa ansiedade. Vou perder meus familiares. Há um risco iminente. Será que vou ser eu? Como eu disse, parece que está cada vez mais perto, né? Cada vez mais perto. Então, trazer algo de consolo, de conforto, e que as pessoas não pensem assim que, cadê Deus? Eu li uma reportagem ontem que demonstra uma preocupação das autoridades, dizendo que dentro de pouco tempo vai faltar médicos nessa área da psicologia, da psiquiatria, porque um dos grandes problemas também desse momento que se está se vivendo está aumentando muitas crises de ansiedade, depressão, medo. Mas se a gente for para a palavra, a gente vai ver que a história do povo de Deus sempre foi feita de desafios. Sim. Mas o nosso Deus sempre se mostrou extremamente presente e zeloso. É um Deus que cuida dos seus. Jesus dizendo para os discípulos ali, né, em Marcos capítulo 13, estai vós sobre aviso, tudo já vos tem predito. Os tempos que precedem a volta de Cristo, e essa é uma pergunta que as pessoas também nos fazem muito nesse período, Jesus está voltando, são tempos marcados por desafios, mas são tempos também em que o Senhor está cuidando da sua igreja. Em Lucas capítulo 21 fala um pouco mais sobre isso, tempos de desafios, pandemias, guerras, rumores de guerras, mas o Senhor ali aconselha a dizer: quando tudo isso acontecer, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, dentro de tudo isso, é importante a gente crer que existe um Deus que cuida de nós. Isaías 64, capítulo 64, versículo 4, nunca se viu, nunca se ouviu
falar de um Deus além de ti, que cuida daqueles que pertencem a Ele. Então, é um tempo de nos apegarmos mais às promessas. Hebreus capítulo 11, né? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades, para que delas não venhamos a nos desviar, e crer que esse Deus está cuidando de nós no deserto, na pandemia, na peste, na tempestade, no mar revolto. Ele está conosco e as promessas vão se cumprir em nossas vidas. Tempos difíceis são tempos de ver sobrenatural de Deus. São tempos de orar para que o céu se abra, para que maravilhas do Senhor aconteçam e mais pessoas sejam salvas. É um tempo de salvação, é um tempo de que pessoas serão alcançadas através de tudo isso. Estava vendo ali, ouvindo os pastores falar, né? Olha a ferramenta que nós temos hoje. Daqui a 10 anos, 15 anos, quem quiser acessar essa live, vai poder acessar. Se ele quiser usar isso como uma ferramenta de evangelismo, olha o que ele tem, o que a igreja tem à disposição. Então, esses tempos difíceis são tempos em que a igreja cresce. Somos aperfeiçoados no amor que lança fora todo medo. E aprendemos a descansar no Senhor, sabendo que Ele cuida de nós e lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Mas a igreja, ela está ciente de que esses tempos difíceis viriam, mas ela está mais ciente ainda de que o Senhor cuidaria de nós. Legal. Interessante que as circunstâncias vão mudando, né? A gente vai vendo que os desafios vão mudando ao longo do tempo. E a forma com que Deus vai agindo sobre cada situação também pode mudar, mas Deus sempre continua o mesmo. Ele continua sendo poderoso. Ele continua cuidando, ele continua, né, abençoando. Quando nós vamos olhando a história, nós sempre vamos ver um Deus poderoso, um Deus de amor e que cuida, como o Ronaldo está falando, dos seus. A forma, às vezes nós pegamos o desconhecido para nós, né? Toda vez que nós vamos enfrentar algo que é desconhecido, que nós não temos o controle, gera uma certa ansiedade, um certo medo. Sim. Porque nós não conhecemos, nós somos limitados. Mas aí nós também devemos conhecer esse Deus, né? E saber que esse Deus, ele não muda. Ele é conhecido e ele quer se fazer conhecido. Então, no momento da dificuldade, nós temos que passar a conhecer ainda mais esse Deus que não muda e que continua sendo poderoso e que faz o ser humano atravessar as dificuldades e os problemas que se lançam em segurança. Ele guarda, a mão dele está estendida sobre nós e é ele que tem o poder para nos levar em frente. Quando Jesus fala em Mateus 6, ali no versículo 25 em diante, que depois ele se refere que os gentios é que caem nessa ansiedade de tentar suprir as suas necessidades, né? E ele também fala: basta amanhã, aliás, o amanhã trará os seus cuidados. Mas a gente vê também Jesus dizendo que basta o dia o seu próprio mal. Então a gente vê que a palavra de Deus, ela nos deixa clara que existem momentos maus, existem momentos difíceis. Também tem um texto que fala assim, né? Acho que, se não me engano, é Romanos: se revestir com a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Então a Bíblia, em vários aspectos, em vários momentos, ela adverte sobre o momento difícil, sobre a adversidade. Jesus mesmo disse, né? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em Mateus 24 fala sobre guerra, rumores de guerra, situações extremas que a sociedade vai enfrentar, que o ser humano vai enfrentar. Mas ele disse assim: ainda não é o fim. Né? Ele diz que aquilo é o princípio, né? Sinais demonstrando que as coisas estão se encaminhando. E ali diz que é necessário que isto venha a acontecer. Quando a gente começa a olhar algumas coisas, a gente demoniza, né, tudo. Mas quando a gente olha e vê que Deus tem um controle sobre todas as coisas, a gente olha lá para Jó. Quando foi Jó assolado por uma atuação maligna, havia uma vontade permissiva de Deus. E a gente vê que Jó não se afastou de Deus, né? Jó, entre as suas lutas, as suas declarações, os seus altos e baixos, Jó, né, ele acabou permanecendo a tal ponto firme, em determinado momento, que os seus amigos que o consolavam diante de que ele tinha perdido, diante da situação difícil que ele enfrentou, Deus disse assim: ó, vocês estão precisando de oração, então procure o meu servo Jó, porque a oração dele eu ouço, eu atendo a oração dele. E aí Deus mudou a história de Jó quando este orava pelos seus amigos. Quem é que orava por quem? Jó havia perdido tudo, né? Mas Jó não havia perdido a esperança, a fé, a confiança, e até questionou Deus em diversos momentos. Pô, Deus, não estou entendendo por que essas coisas estão acontecendo comigo,
né? E a gente olha Jó sendo usado por Deus, sendo um instrumento de Deus para abençoar aqueles que, entre aspas, estavam bem. Então veja bem como Deus não desampara, né, o seu povo, a sua igreja. E essa palavra, eu queria tocar nesse assunto hoje de manhã, agora de manhã com vocês, porque tem gente que pode estar caindo numa ansiedade, numa angústia, porque é só notícia ruim em cima de notícia ruim, né? E a gente pega também um desencontro de informações. Aí tem a medicina, alguns médicos que são favoráveis a um tratamento preventivo, outros não são favoráveis porque é por questões científicas ou questões políticas. A gente não sabe. E a gente vê, então, sendo polarizada não somente a questão política no nosso país, extremos, como também daqui a um pouco na área científica, também esse desentendimento em quem confiar. Até então, o bem-estar do ser humano, para quem é da área da saúde, é imutável. Isso é o bem-estar do ser humano. Não entra política, não entra uma série de coisas, pelo menos não entrava. Ou se entrava, nós não sabíamos. Mas hoje a gente percebe que o ser humano como um todo, independente da profissão, ou intencionalmente ou não, entrou dúvida, entrou mentira, entrou interesses pessoais. Em quem acreditar, né? Em quem confiar num momento como esse, né? Então, não que eu queira desacreditar os médicos ou a ciência, nós devemos, eu creio que sempre, né, acatar o que é dito pelas ordens médicas, pelas prescrições médicas, por aquilo que a ciência vem descobrir como ferramenta. Aí tem vacina, tem tratamento precoce, uns creem, outros não, há desentendimento entre os próprios médicos, há entendimentos diversos, mas nós estamos no meio disso. Então, enquanto o ser humano, dentro da sua limitação e da sua capacidade intelectual, vai desenvolvendo cientificamente, politicamente, ações que possam ajudar o ser humano a vencer esse tipo de situação, nós cremos que nós podemos, inclusive, colaborar com eles, tanto com A quanto com B, confessando a nossa fé em Cristo, permanecendo firme nesse Deus que agiu ao longo da história em momentos de crise, né? Salvando, abençoando e curando o seu povo. São 8 horas e 33 minutos, nós vamos a um intervalo comercial rapidinho e já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51-986-130103 e 51-993-07-5407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242.
Estamos de volta, 8 horas e 36 minutos, hoje dia 8 de março de 2021, segunda-feira. Gente, lembrando que tem culto terça-feira no Parque Florido, Morada do Vale 1, também no Parque dos Anjos, quarta-feira na 64, são cultos rápidos, viu? Das 19 até as 19h55, é 50 minutos, 55 minutos de culto, até porque 8 horas tem que estar tudo fechado, tá certo? Então a nossa live, a quarta-feira vai ser às 19 horas, quinta-feira tem culto na parte da tarde, às 3 horas da tarde, domingo na 64, às 9 da manhã e às 7 da noite. Então, né, a partir desse último final de semana de Santa Ceia, nós vamos ter todos os domingos às 9 da manhã e também às 19 horas. Tá certo, pessoal? A transmissão, a live é às 19 horas. Ronaldo, vamos lá. Dando continuidade, né, sobre esse tema aí, as pessoas... Essa questão da dúvida, né? São tantas coisas que surgem. Tem médicos que preferem dar o tratamento preventivo, que é o cloroquina e todo aquele coquetel, outros não. Não vamos entrar no mérito aqui. Eu creio que todos merecem o nosso respeito, independente do ponto de vista, né? E também a questão política. E aí a gente percebe também que o ser humano está batendo cabeça, como se diz assim, no sentido atrapalhado. O pessoal está correndo para um lado para o outro, tentando se achar para conseguir minimizar e combater esta enfermidade. Aí a gente olha as decisões que são tomadas da quarentena, isolamento controlado, a questão de fecha o comércio, dá uma liberada. Eu acho que tudo isso é válido. Não vamos entrar na discussão se o que está certo, o que está errado. Eu acho que de alguma forma a sociedade, as autoridades, mal ou bem, com segunda intenção ou não vamos julgar, gente. Mas está se tentando fazer algo para combater uma enfermidade que assola a humanidade. Não é algo simples, né? Então nós não podemos negligenciar, eu creio que toda essa questão do protocolo, do álcool gel, a nossa mudança de comportamento. Eu estava até falando, a gente tem o hábito de dar o soquinho aqui, Ronaldo, aqui. Né? Só que essa parte da mão geralmente é a parte da mão quando você vai coçar um olho, né? Até por questão de higiene, como tudo a gente pega com a palma da mão e com a ponta dos dedos, a gente não passa essa parte no rosto. A gente vai, mas essa aqui está tocando na mão do outro. Então veja bem, lá vou eu pro álcool. Então veja bem, a gente está mudando o hábito, a máscara, a gente vai conversar. Eu estava falando com o Leandro, né, nosso tecladista, eu chamo de maestro, né, nosso tecladista aqui da sede, ele é professor de língua portuguesa. E ele disse que a comunicação está sendo afetada, inclusive, porque a nossa expressão facial, ela corrobora e traz clareza para as frases que estamos dizendo, para a comunicação. Então, a mesma frase que você diz, se o teu rosto estiver encoberto, pode ter outro sentido. Né? Então há uma mudança como um todo. Então as pessoas estão perdidas. O que eu faço? O que eu sigo? A quem eu ouço? Né? Então eu vejo que uma estratégia do inimigo, uma estratégia de Satanás, quando nós temos Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio deste único caminho. O diabo criou várias alternativas, várias religiões, várias filosofias, para o ser humano ficar perdido. Né? E agora, qual o caminho correto? Quando a gente olha... então, é uma expertise, né, de Satanás trazer uma confusão, né, para que as pessoas fiquem perdidas. E a gente olha a pandemia, ele conseguiu, vou dizer para você assim, com êxito, até determinado momento. O diabo, ele é oportunista, né? Ele pega uma situação dessa e ele vê uma oportunidade de fazer o que é dele, matar, roubar, destruir. Tá todo mundo se batendo para um lado para o outro, porque direção eu sigo, o que eu faço, o que é certo, qual protocolo médico é certo, e agora vou na igreja, não vou na igreja, e daqui a um pouco as pessoas já não oram como deveriam, já não é uma oração mais de intrepidez e de fé, crendo que as coisas vão acontecer, mas uma oração de coitadinho, uma oração de deprimido. E como é que vocês veem isso aí, Ronaldo? Por ser algo tão novo, né? A própria medicina, ela não chegou ainda num consenso, né? Uma hora existe uma forma de contágio, de transmissão, de retransmissão, outra hora aquilo já não é mais daquela maneira. Então é algo muito novo que traz uma confusão até nesse meio acadêmico, né? Essa questão, entra com tratamento precoce, não entra com tratamento precoce.
porque não há ainda uma base por ser algo muito novo. Então há uma confusão nesse sentido. Mas também, aquilo que nós estávamos comentando no início do programa, também há essa confusão, essa dúvida no meio dos irmãos, né? Isso vem de Deus, isso não vem de Deus, isso é uma praga de Deus, isso é um castigo. E agora eu peguei esse negócio, estou em pecado, meu Deus, o que aconteceu comigo, né? Por que Deus não me guardou, não me livrou? Mas esse espírito de confusão que tomou conta de tudo isso a gente vê um espírito de confusão, né? Algo maligno. Nós como igreja temos que nos basear mais nos nossos princípios, né? Deus é bom. O que vem de Deus é bom. Isso não quer dizer que isso venha de Deus. E como o pastor estava pregando ontem na ceia, Deus disse para Salomão, quando tudo isso acontecer, existe um lugar de refúgio. Um lugar de refúgio onde você vai se refugiar e ali você vai abrir o teu coração, e ali eu vou ouvir a tua oração, e ali eu vou sarar a tua terra, ali eu vou te sarar. E a igreja precisa entender isso também nos dias de hoje. Tempos de pandemia, tempos de depressão, síndrome do pânico, tempos de confusão, existe ainda um lugar de refúgio. Esse lugar de refúgio que Deus preparou para a igreja para atravessar esses tempos de dificuldade é no Senhor. Em Cristo nós temos esse refúgio e refrigério para que a gente possa atravessar por tudo isso que precisamos passar, que não quer dizer que venha de Deus, mas precisa se cumprir, porque toda a profecia, toda a escritura vai se cumprir. Nós passaremos por tempos difíceis até a volta do nosso Senhor. É interessante, né, que a estratégia do inimigo, né, e oportunista, né, e também toda essa situação faz com que o povo de Deus às vezes pode se encolher, como o pastor está falando, e comece a olhar só para o problema, e olhar o problema, e aquele problema que tu não sabe como resolver, e que tu não vê saída, e tu fica olhando e fica preso naquilo, e a tua oração daqui a pouco fica em cima disso, e a vida continua, as necessidades continuam, e Deus, né, colocou a igreja como luz do mundo e sal da terra. E é um ponto, pastor Dal, desculpa, em cima do que tu está dizendo, aí entra aquela questão que o povo de Deus pode acabar ficar envolvido com essas coisas e orar mais para uma autoproteção, uma proteção divina, do que propriamente avançar como vinha avançando, que é ganhar as pessoas, salvar almas, libertar os cativos, curar os enfermos. Então, assim, daqui um pouco a gente a gente é num estado de inércia. E a igreja não avança. É que se a igreja é a luz do mundo e sal da terra, a resolução do problema, a solução do desafio, o passar pelos problemas da humanidade passa pela igreja, passa pelo poder de Deus, que atua através da igreja. Então a igreja, né, e eu me coloco nessa posição, eu não estou falando da igreja, estou me colocando como igreja, passa por nós, pelo nosso posicionamento, pela nossa fé, e erguer nossas cabeças, como o Ronaldo está falando, erguer nossas cabeças, porque a nossa solução vem de Deus. Se eu ficar encolhido, se eu ficar me encolhendo e ficar atrofiado, né, naquele mundo só no meu problema, ou olhando somente para este problema, eu não vou olhar aquele que pode solucionar não somente o vírus, mas tem todas as coisas do dia a dia do ser humano que continuam. As pessoas não falam mais, as pessoas continuam tendo câncer, as pessoas continuam aflitas por outras coisas que não somente o coronavírus. Daqui a pouco alguém está nos assistindo em casa, pastor, mas não, estamos cuidando, mas e os meus problemas? Eu também tenho problema, meu esposo saiu de casa, os meus filhos estão nas drogas, outros problemas que acometem as pessoas, e nesse turbilhão de problemas que o ser humano passa, né, ainda tem o coronavírus. Mas Deus, eu gosto de dizer, Deus continua o mesmo. Ele continua, o mesmo socorro que Deus tem para resolver o problema da família, Deus tem também para solucionar o problema do coronavírus. O Ronaldo falou sobre essa questão, ainda temos um lugar aonde buscar a presença de Deus. E aí, quando Deus falou isso, foi o texto que tu citou lá em 2 Crônicas, capítulo 7, no 14, foi logo depois da construção do templo. Então, quando o ambiente onde se buscaria a presença de Deus estava pronto, né, e Deus disse, mesmo que, em outras palavras, mesmo que tudo que foi construído de acordo com a orientação de Deus. Se seguiu à risca a planta daquela obra para construir o templo, que era algo magnífico, né? E com muito ouro, muita prata, rico em detalhes, um local para a habitação de Deus, onde o ser humano, onde os sacerdotes fariam sacrifícios para perdão de pecados e para buscar a glória e a presença de Deus. E aí, neste local, né, que o Ronaldo citou, era um local de refúgio,
Era um local onde você era perdoado dos seus pecados. É um local onde você desfrutava, as pessoas podiam desfrutar do sobrenatural, do transcendente, desse contato, né, e dessa comunhão com um Deus que é poderoso, ele se fazendo acessível por intermédio de um ambiente, de um local de refúgio, aonde ele conforta, ele consola, ele fortalece. Mas para desfrutar disso era necessário, ele disse assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então significa uma vida de entrega, como Paulo disse, né? Rogo-vos, pois, irmãos, em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ele fala de uma vida de entrega. Então esse refúgio que o Ronaldo falou, que nos está disponível, naquela época era no templo, foi construído um ambiente físico onde Deus se manifestava. Foi construído rico em detalhes, seguindo toda a orientação de Deus, que Deus passou para Davi, Davi passou para Salomão. As escrituras, eu creio que hoje, as orientações bíblicas, né, nos levam a construir um ambiente não mais num espaço físico específico, porque a presença de Deus não está retida num local lá em Jerusalém ou qualquer outro lugar. Mas a presença de Deus hoje, ela se manifesta em nosso coração, em nosso homem interior, quando Paulo diz que nós somos templo do Espírito, santuário do Espírito Santo, que sois vós, é sagrado. Então, quando nós conduzimos a nossa vida e aplicamos a palavra de Deus em detalhes, observando todos os detalhes, para construir um ambiente propício à presença de Deus. E nós temos essa atitude aqui, que é se humilhar, orar e buscar diante da obra da cruz, diante do Filho de Deus, diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio que nós desfrutamos hoje em nosso homem interior, que é o santuário, que é o templo, né? O templo de Deus. Nós desfrutamos do alívio, do refrigério, do fortalecimento e de uma confiança, né? Que é fruto de fé, para seguir firme, não parar. Quando o povo de Israel estava na escravidão, eu fico pensando, as pragas vieram entre o povo, tanto os egípcios quanto o povo de Israel. O povo estava escravo. Eu fico pensando, se nós começarmos a analisar, quanta gente está presa ainda. Quanta gente está presa ainda. Quantas pessoas ainda não conhecem a Cristo. Quantas pessoas precisam ser libertas e precisam aceitar e se render a Jesus para desfrutar da salvação, assim como nós, né? Aí a gente dá uma olhada. O povo de Israel no Egito, aquele pessoal estava todo escravo. Estavam cativos, oprimidos. E aí imagina o povo que estava oprimido, e aí vem uma praga entre eles, tanto entre o povo de Israel como o faraó. Então, se nós fizermos uma analogia para os dias de hoje, esta praga destruidora, esta enfermidade entra entre ímpios e cristãos, entre os crentes e os incrédulos, está entre nós. E a gente viu que, se nós olharmos para lá, ali Deus deu uma peneirada, Deus nivelou todo mundo igual. Faraó, que se achava o cara, o mundo que se achava superior, né? O rei do Egito, o faraó, que se achava, e aquela nação egípcia que se achava mais do que os seus escravos, foram nivelados, e a praga veio entre todos, né? E aí que entrou Moisés com sinais, prodígios e maravilhas, e libertou uma nação inteira da escravidão. Fico pensando, se nós olharmos hoje, por isso eu vejo assim, da gente estimular as pessoas por meio da fé em Cristo, dizendo, é tempo de colheita. Nós não podemos ficar no mimimi. Eu creio, claro, tem gente sofrendo, tem familiares hospitalizados, tem gente crente que adoeceu, nós temos que estar orando, mas nós temos que crer que num momento como esse, a sociedade, o mundo ímpio, os gentios que não conhecem a história da manifestação de Deus na humanidade, eles estão sendo nivelados iguais. Se alguém se achava melhor do que alguém, está todo mundo igual. Há uma situação entre nós acontecendo, quer que seja crente ou não. A questão é, os sinais vão seguir os que creem. E a questão é, será que não é oportunidade de nós agirmos como Moisés? O povo ficou em dúvida. O povo muitas vezes, só um pouquinho. O próprio Moisés disse para Deus, mas como é que o povo vai me dar? O povo vai dar crédito para mim?
né? Moisés disse assim, eu vou com esse meu cajado. Não, só um pouquinho. Moisés ficou temeroso, receoso. Então nós também em algum momento podemos ficar assim, receosos. Mas assim como Moisés foi um instrumento de Deus para libertar o povo no meio de uma praga, no meio de uma situação adversa, nós cremos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando nós confiamos nesse Jesus que foi enviado por Deus, nós podemos ser o corpo de Cristo. Nós podemos ser a expressão do próprio Salvador num momento onde a humanidade está toda igual, onde está todo mundo no meio de uma confusão, no meio de uma guerra quase que biológica, vamos dizer assim, e sem saber para que lado correr. E que eu creio que este é o momento de nós sermos seguidos por sinais, prodígios e maravilhas. Nós temos que continuar orando por milagres, orando por salvação, e vai ser um tempo de colheita, porque tem muita gente escrava que vai olhar para aqueles que estão seguindo os passos do Salvador e vai ver que essas pessoas vão ser salvas, vão ser abençoadas. Aí nós seremos luz do mundo e sal da terra. Qual de vocês? É por isso que Hebreus 11 diz, né? Hebreus 12 diz: a rodearmos de tão grande nuvem de testemunhas. Então, hoje nós vamos ser as testemunhas. Hoje nós vamos ser aqueles que vão ter um papel, né, de destaque, podemos dizer assim, na sociedade. Mas para isso nós temos que ser ativos. Temos que caminhar, precisamos marchar, como nós falamos, temos falado aqui ao longo do tempo, marchar. Deus disse para Moisés: Moisés, não sei, tá difícil, tá complicado, esqueceu do que eu já fiz, olha as pragas. Por que tu tá clamando a mim? Nós falamos semana passada, diga um pouco que marche, por que clama a mim? Marche, segue em frente. Chega, e o mar vermelho vai se abrir. Olha, podem até achar algumas vacinas, mas até hoje eles não explicam como é que o mar se abriu. Então, se hoje é difícil achar uma vacina, imagina abrir o mar. Não tem explicação. E quando morreu os primogênitos a ciência não explica isso, entende? Tem coisas que a ciência não explica e Deus fez. Então, nós vemos um Deus poderoso que quer que nós sigamos marchando, né? Confiantes, firmes. E a igreja é luz. É luz porque ela é farol. A luz é aquele que dirige, que aponta o caminho, né? Que ilumina o caminho. Nós temos que iluminar o caminho para a humanidade. Essa é a questão, a responsabilidade que nós temos, que Deus nos confiou quando ir por todo mundo e pregar este evangelho. Sinais acompanharão os que creem. Quer dizer, nós temos que seguir crendo, confiantes. E aí, Ronaldo, fico pensando assim, será que as pessoas ainda estão com essa intrepidez de convidar alguém para ir no culto? Será que as pessoas ainda estão nessa coragem de ser essa luz do mundo, esse sal da terra, que hoje, quando está todo mundo nivelado igual, é rico e pobre, se adoecer, o sistema de saúde é o mesmo. A precariedade, a dificuldade é a mesma. E aí a gente fica pensando, será que como está a igreja nesse momento? A igreja, o pastor falar aqui, né? Estava lembrando desse versículo aqui de Isaías 17, né? Jeremias 17, né? Nós somos a árvore plantada junto às árvores. Somos nós, né? Essa é a igreja, né? Luz do mundo, sal da terra. Estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Nem a sua folha, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e não deixa de dar fruto. Não deixa de dar fruto. E não se perturba, porque nós somos árvores plantadas. É forte isso aí. Junto ao ribeiro. Seguir dando fruto. Existe um rio, né, que vem do trono de Deus e que flui por intermédio da igreja, através da igreja. Se a história da igreja é marcada por tempos difíceis, ela é mais marcada ainda por viver e desfrutar do sobrenatural de Deus. A igreja é chamada nesse tempo a entrar nesse lugar de refúgio que o Senhor preparou e clamar e orar. Tiago, ele faz questão de deixar isso claro para a igreja. Elias, palavra do jejum. Exatamente. Homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Um homem igual a nós. Um homem que, por intrepidez, orou e destruiu 400 profetas de Baal, mas depois prometeu a mulher se escondendo numa caverna. Então, sentir medo, meu irmão, não é pecado sentir medo, achar que tu está muito mal com Deus porque sentiu medo. O medo é um sentimento iminente do ser humano. Durante 3 anos, 6 meses não choveu porque ele orou, né? Então é um homem exatamente, eu fico pensando ali, Tiago, animando a igreja a orar, a interceder, a entrar nesse lugar que já foi preparado por Cristo, né? Esse lugar onde nós desfrutamos da presença de Deus e com intrepidez orar para que essa praga cesse, para que os céus se abram, para que nesse momento de dificuldade a gente veja o sobrenatural de Deus e pessoas venham se converter
venham ser salvas, venham ser libertas. Exatamente. Porque a igreja não vai deixar de dar fruto, mesmo quando vier o calor, tempo de sequidão, a folha continua verde, ela não se perturba e ela continua dando frutos. No momento de crise, o povo de Israel escravo, veio praga no meio da escravidão e houve a libertação de Israel. Eu creio que tem muita gente para ser salva, tem muita gente escrava, tem muita gente presa, e nós como igreja hoje somos a expressão de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o próprio Cristo na face da terra, por meio do Espírito Santo, atuando por meio daqueles que confessam a fé em Cristo Jesus. E eu creio que no momento de crise, no momento de praga, no momento difícil, onde as pessoas estão oprimidas, haverá uma leva de pessoas sendo salvas. Se a igreja se posicionar, como o Ronaldo disse, nós continuaremos dando fruto. Elias, um homem sujeito aos mesmos sentimentos, né? O mesmo sentimento, teve medo de uma mulher, né? Imagina naquela época um homem ficar com medo de uma mulher, né? O que seria isso, né? O que seria naquela época, naquele momento. Ele tinha vencido pouco antes 400. Exatamente. Profeta de Baal. Aí daqui um pouquinho fica com medo de uma mulher. Olha, uma ameaça. Não era nada concreto. Exatamente. Aí daqui um pouco aquele homem ora, ele orou, abriu o céu, aliás, ele orou para que não chovesse, durante 3 anos e 6 meses não choveu. E também depois ele orou e veio a chuva e abençoou. Então, é intrepidez, é fé. Nós vamos orar nesta manhã e queremos que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, vamos orar pelas pessoas que estão hospitalizadas. Junto conosco você vai orar por pessoas que estão com o coronavírus e nós cremos que pessoas serão curadas em nome de Jesus. Vamos orar nesta manhã. Pai, nós oramos nesta manhã, te somos gratos, Deus, porque temos um lugar de refúgio, de refrigério e de fortalecimento. E nós cremos na obra da cruz, Senhor, que nos dá livre acesso à tua presença para que possamos avançar como igreja. Nós cremos que somos luz, somos sal da terra, somos a expressão do teu Filho, somos o corpo de Cristo. E nós oramos, Senhor, pedindo nesses dias salvos perdidos. Pedimos nesse dia, Senhor, que haja uma colheita, Pai. Nós oramos nesse dia para que, Senhor, as pessoas sejam tocadas pelo poder do teu evangelho. Nós oramos para que haja libertação, haja cura, para que pessoas que estão oprimidas por esta enfermidade, pelo coronavírus, pessoas que estão hospitalizadas neste momento, que a tua presença, Pai, em nome de Jesus, entre nos hospitais, entre em cada leito, trazendo cura, 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 em o nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, saúde perfeita ao enfermo. Nós declaramos a derrota deste vírus. Nós pedimos a Ti, Pai, restabelece a imunidade de centenas de milhares de pessoas nesta manhã. Nós oramos em o nome de Jesus, abençoando, Pai, para que pessoas sejam salvas, que sinais venham a seguir aqueles que creem, para que as pessoas confessem a fé em Cristo Jesus, para que elas, Senhor, reconheçam que Tu és um Deus poderoso, que entregou o Teu Filho pela humanidade. Nós oramos, Pai, em favor dessas pessoas. Toca, Deus, com Teu poder. Ministramos saúde, repreendemos a enfermidade, repreendemos o espírito de morte. Oh Deus, dá um sistema respiratório novo àquele que foi atingido em seus pulmões. Nós oramos, dá saúde perfeita. Oh Deus, em o nome de Jesus, toca com teu poder no sistema cardíaco, toca com teu poder, restabelece a saúde dos pés à cabeça, em o nome de Jesus, daquele que nos escuta, daquele que tem um familiar que está doente. Nós oramos para que o câncer vá embora, as enfermidades desapareçam, os nódulos vão embora, esta enfermidade, o coronavírus, deixe o corpo dessas pessoas, em o nome de Jesus. Oramos como igreja, Senhor, que haja salvação, sinais, prodígios e maravilhas, que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos cobrindo a vida uns dos outros, nossos irmãos na fé, Pai, aqueles que estão enfermos. Oh Deus, cura, 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 cura. A Tua presença entrando no ambiente hospitalar, entrando nos quartos, nos leitos, tocando, levantando o enfermo. Nós cremos nos sinais, Pai, nós cremos por meio da fé. Abençoa, nós cremos que a nossa oração tem poder, nós cremos e oramos abençoando em o nome de Jesus. Abra os céus, Paizinho querido. Aonde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Aonde há um ambiente de trevas, Senhor, a Tua luz resplandece. Ano de salvação. Nós não deixamos de frutificar. Nós cremos que a Tua igreja avança, Pai, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo oramos. Amém, amém e amém.
É isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. São 9 horas, né? E 1 minuto. Vamos ver quem mais está com a gente aqui. A Vera. É o que está acontecendo hoje. Todos estamos no mesmo patamar. Tanto o rico como o pobre. Todos no mesmo barco. A saúde está igual a todos. Quem tem dinheiro, quem não tem, quem tem plano ou não. É isso aí, ó. A Edna, uma boa semana, cheia da presença de Deus. O Rangel bota aqui as mãozinhas dizendo amém. O Vitor bota glória a Deus. E assim sucessivamente, várias pessoas participando. Meus amigos, ficamos por aqui. Pastor Adroaldo, tem culto amanhã? Amanhã, terça-feira, né, na Araújo Viana 55, ali na Morada do Vale, nós teremos nossa reunião de socorro, de fé e de milagres. Amém. Queremos que Deus vai abençoar, né? Você que está precisando de um socorro, né? Entre em contato conosco. Você pode entrar em contato conosco pelos telefones que estão ali nos comentários ali do Facebook. Você vai encontrar os telefones de todas as nossas congregações, tanto ali da Parque Florido, como também ali do centro, ali na Centenário. Teotônio Vilela, 1505, amanhã às 19 horas, ministrando uma palavra de fé e ânimo para a igreja. É isso aí, gente. Exatamente. Se animar nesse tempo aí. É isso aí. Pessoal, Parada 64, Dorival de Oliveira 5931, quarta-feira, a partir das 19 horas, 50 minutos de culto. Faça inscrição, 996-321-740. Também é importante você estar contribuindo, ofertando e dizimando. Contribuir é uma forma de colaborar, tá certo, pessoal? Tá ali os dados bancários da igreja, tá ali o Pix também para quem preferir. E também nós temos plantão na igreja, tem um expediente de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5 da tarde, e também no sábado todas as congregações vão ter o plantão das 14 horas até as 17 horas para trazer cesta básica, quilo do alimento não perecível e também a sua contribuição financeira. Lembrando que a despensa está vazia, as pessoas estão necessitadas e nós queremos continuar contribuindo. Nós ficamos por aqui, até amanhã de manhã às 8 horas da manhã. Forte abraço, carinho, Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, Pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande